Está começando mais uma edição do Hora Extra com os seguintes destaques sobre a Justiça do Trabalho. A inserção na era digital é o novo desafio enfrentado pelos advogados. O abandono de emprego e suas implicações práticas e legais. Redução da jornada de trabalho divide trabalhadores e empresários. A tecnologia chegou para ser uma ferramenta poderosa na justiça brasileira. Com o objetivo de aproximar mais o advogado da linguagem digital, o especialista em direito eletrônico Eduardo Cruel lançou o livro Processo Judicial Eletrônico e Certificação Digital na Advocacia. Para Eduardo Cruel, que também é presidente da Comissão de Direito Digital e Informática da OAB de Goiás, não há outro caminho para o profissional de direito que não seja a inserção na era digital. Segundo ele, o processo eletrônico tem a velocidade que se espera do judiciário. E o advogado, com a certificação digital, não pode alegar o desconhecimento da tecnologia. O livro, na verdade, ele é um guia. No propósito de ser bastante útil para que o profissional tenha condições de identificar os softwares necessários para a utilização do processo eletrônico, dentre eles a questão da digitalização e os critérios técnicos para isso venha ocorrer. Na verdade, os tribunais, cada um, eles têm o seu critério, pré-definido em relação a tipo de arquivos, tamanho, formato, e com isso os advogados precisam conhecê-lo. A partir desse momento, a instrução processual ela começa a adquirir um padrão, e com esse padrão é possível fazer o upload dos arquivos, que antigamente no processo em papel era chamado de juntada. Então, com essa tecnologia e a certificação digital, ele também ensina a maneira com que isso venha a acontecer. Ao lançar o livro, o advogado ressaltou que a tecnologia significa abandonar o hábito milenar do uso do papel e que isso é revolucionário. Foi preciso antes convencer a sociedade de que esse novo modelo era o melhor caminho para o país e para a justiça. Os colegas eles têm empenhado esforços no seu aprimoramento profissional, que é um dever deontológico da advocacia. Então, esse trabalho ele vem para ser mais uma ferramenta nessa luta pela justiça, que é uma profissão realmente difícil, e agora a tecnologia ela não pode ser um óbice para que isso venha a ser um aparato onde ele não tenha condições de advogar. Ao contrário, a tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas tem que ser bem utilizada. O advogado tem conseguido se adaptar ao processo eletrônico na justiça brasileira? Tem conseguido. É natural que tenha algumas dificuldades, não é? E é exatamente em razão dessas dificuldades e para minorá-las que nós idealizamos o lançamento desta obra que hoje está sendo lançada aqui. É natural, como eu disse, porque é uma novidade, uma grande novidade que vai trazer bons resultados com o tempo. Temos dificuldades, advogados, as tem a magistratura, o Ministério Público, os servidores e serventuários da Justiça, mas vamos todos nós nos adaptarmos a esta maravilha do processo digital. O Fique Sabendo mostra as implicações práticas e legais do abandono de emprego. A dúvida foi levantada por um trabalhador e será respondida nesta edição. A ausência continuada e injustificada do obreiro ao trabalho por certo lapso temporal configura o abandono de emprego. Como não há nenhum dispositivo legal específico fixando o número de dias de faltas seguidas injustificadas para a configuração do abandono de emprego, a jurisprudência tem fixado como regra o prazo de 30 dias. O juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti, explica que, em certos casos, o empregador não precisa necessariamente aguardar os 30 dias para a configuração do abandono de emprego. Os 30 dias foi uma quantidade de faltas estabelecidas pela jurisprudência para entender que o empregado realmente tem a intenção de não voltar a trabalhar. Mas podem ocorrer em algumas situações em que fica evidente que o empregado não pretende voltar. Por exemplo, ele sai uma semana depois e é encontrado num outro emprego em horário incompatível com aquele em que ele trabalhava no emprego anterior. Nesse caso, entende-se que já fica manifestada que ele não pretende voltar ao emprego anterior porque já arrumou outro no mesmo horário. No caso do abandono de emprego, o empregador precisa tomar alguma atitude, algum procedimento
Isso é muito interessante e às vezes passa despercebido. O abandono de emprego não é uma forma de rescisão do contrato, assim como a dispensa, assim como o pedido de demissão. O abandono é só uma falta contratual. Portanto, se o empregador entender que houve abandono e não pretender mais continuar com esse trabalhador, ele deve promover a dispensa e tentar entrar em contato com o trabalhador para comunicar a dispensa. Caso contrário, o contrato continua vigente. E pode, posteriormente, o trabalhador vir ele mesmo e postular a rescisão sobre uma outra forma prevista em lei. Eu gostaria de saber, porque na empresa que eu estava trabalhando, nós comentando, ele me falou que com 5 dias de falta, se a pessoa faltar 5 dias, ela seria mandada embora como se fosse abandono de emprego. Eu gostaria de saber se isso é verdade. Normalmente, a menos que haja uma prova que esse trabalhador arrumou outro emprego e está trabalhando está em outra atividade, exige-se que pelo menos esse afastamento seja de 30 dias para caracterizar a intenção de não voltar ao trabalho. Mas, se nesses 5 dias ele arrumar outro emprego e passar a trabalhar, evidentemente que pode caracterizar sim o abandono do emprego. Entende-se que as faltas sucessivas, ainda que não continuadas, também podem caracterizar a justa causa, aí numa hipótese que é entendida como desídia, ou seja, aquele desleixo, falta de vontade, falta de cuidado na prestação do trabalho. A seguir, veja o que pensam trabalhadores e empresários sobre a proposta de redução da jornada de trabalho no Brasil. Voltamos já. A proposta de emenda constitucional que prevê a redução da jornada de trabalho no Brasil de 44 para 40 horas semanais está dividindo opiniões. De um lado, os trabalhadores, que apostam que a medida vai gerar mais empregos. De outro, os empresários, que acreditam no aumento do custo de produção, no avanço da informalidade e até mesmo o aumento de demissões. No dia 30 de junho, uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade a PEC 231, que tramita há 14 anos no Congresso. A proposta ainda prevê o aumento do adicional da hora extra de 50% para 75% sobre o salário. Para falar sobre o assunto, nós conversamos hoje com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo, Ageu Cavalcante. Doutora Ageu, obrigada pela presença. Doutora Ageu, o movimento sindical defende a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais como sendo uma medida para combater o desemprego face à automação da indústria. Essa seria a saída? Sem sombra de dúvida. Hoje, segundo dados do DIEESE, nós temos mais de 3 milhões de desempregados só nas áreas metropolitanas. Nós temos tido aí a automação permanente da indústria e além da sua reorganização. E o trabalhador, na verdade, não participa disso. Hoje nós temos, que é muito comum, a empresa pegar e fazer automação, fazer reformulação na sua administração e os trabalhadores não participam disso, embora a produtividade aumente. Não há nenhuma preocupação de patrão com demissão. O patrão só preocupa com lucro e nada mais. Dizer que vai repassar custo para consumidor, vai repassar para não sei quem, que vai demitir, que vai automatizar, isso eles estão fazendo permanentemente. Eu acho que a competitividade tem que ser feita de outra forma. E isso é apenas no século XVIII, quando eram 16 horas de trabalho, eles diziam que iam ter demissão e etc. E, no entanto, não ocorreu. Nós temos que nos adaptar à nova produtividade, à nova forma, à nova tecnologia, os novos investimentos e, consequentemente, aumentar a competitividade do setor empresarial. E eles tentar diminuir um pouco de só querer privatizar seus lucros. O trabalhador tem que participar disso também. O DIEESE fez uma estimativa de que, se for reduzida a jornada de trabalho para 40 horas semanais, vai haver um aumento de 2 milhões de empregos. O senhor acredita nisso? Eu acredito até em mais de 2 milhões, mesmo porque os dados que o DIEESE tem do desempregado são na região metropolitana, nós temos 3 milhões.
se coloca, se reduz, nós temos esse pessoal que trabalha. E tem um detalhe, que você falou das horas extras. Se impede ou se coíbe essas horas extras, nós vamos gerar mais de 1 milhão de trabalhadores. Porque o que ocorre? Se nós vamos buscar aqui perto, Argentina e Uruguai, aqui na América do Sul, e a França, a Alemanha, eles têm limite de hora extra. São de 200 a 280 por ano, que equivale a 3, 4 horas extra por semana. No Brasil, nós limitamos ela a 10 horas. E se ultrapassar disso, não tem nada. E o que nós vemos hoje é que coloca isso, além do banco de horas, que também foi criado no Brasil. Que aí o trabalhador não é consultado, quer dizer, a programação que ele tem, porque o patrão é que diz o dia que ele vai pagar essas horas, o dia que tem pico, o dia que não tem, desorganiza a vida dele toda. Então, o patronato, nós temos hoje um capitalismo muito selvagem no Brasil. E isso tem que ser mudado. E a mudança tem que vir a partir daí. Inclusive, os empresários defendem que a redução da jornada de trabalho seja negociada por categoria. O senhor concorda? Nós temos um setor de atividade na indústria, no comércio, muitos setores são bastante diversificados. Não resta dúvida que tem categorias que precisam trabalhar mais, outras precisam trabalhar menos, umas trabalham sábado, domingo, feriado e outras não. No entanto, nós temos que ver como é que funciona. Se nós temos hoje 3 milhões ou mais de desempregados no Brasil, se nós temos aí uma inflação praticamente domada, qual o setor produtivo que tem condições de parar? Não ser metalúrgico, bancário no momento. Outros não, nós temos sindicatos muito pequenos. Com a razão do desemprego, a partir do momento que você aperta, tem que apertar muito, senão o pessoal não estoura. Então o patronato quer, porque eles podem perfeitamente impor a vontade deles aos trabalhadores e colocar a hora que quer, que bem entende. Atualmente, com a legislação e com as convenções que tem, nem sempre elas são cumpridas. Isso não dificultaria a atuação das microempresas, que dependem principalmente, são os maiores empregadores do país, né? Não complicaria, porque isso onera a folha de pagamento. Esse problema de onerar do setor industrial, essa redução de horário de trabalho, ela representaria 1,90% da folha de pagamento. O Brasil é um dos setores que tem a mão de obra mais barata. O que está faltando é investimento do governo, quer dizer, a parte do governo, porque nós temos os tributos muito altos, nós temos aí o crédito muito difícil, giro das empresas, os juros exorbitantes, e isso é que encarece, porque a nível de mundo, o Brasil hoje é uma das, com exceção da China, é onde nós temos uma mão de obra muito mais barata. Então a mão de obra pouco influencia dentro desse processo. Nós podemos ter esse horário para requalificar melhor os trabalhadores, para que o trabalhador possa ter mais condições para evitar que ocorram os acidentes de trabalho, que para o empresário o acidente ficou imprestável, contrata outro, bota no lugar sem problema nenhum e encosta ele para a Previdência Social. São a depressão, a doença repetitiva, o estresse que está nos dias de hoje, o transporte que é deficiente, a assistência médica que é precária. Então nós temos vários fatores que os empresários, na verdade, eles pouco estão importando com isso. Então eu não acredito que isso iria onerar, que ia prejudicar, ou que a empresa vai para o fundo de quintal, para a informalidade. Não, muito pelo contrário. Nós tivemos aí, falamos em banco, o banco, para poder economizar com informatização, mais de 50% da categoria foram demitidas. Eu te cito aqui da minha categoria, que 12 homens para encher 800 botijões por hora, atualmente, automatizando, são 3 homens para encher 1.800 botijões. A empresa preocupou de demitir? Não, a empresa preocupa em lucro. E o trabalhador nem sempre participa desse crescimento. Mas os empresários alegam que a responsabilidade de preparar esses trabalhadores demitidos para novos empregos, para o mercado de trabalho, seria do governo. O senhor concorda? Não resta dúvida, o fato está aí para isso. Mas só para te dar um exemplo, Goiás aqui gera em torno de 40, 50 mil empregos ano. E, no entanto, os recursos que vêm de Brasília dá para qualificar tão somente 6 mil trabalhadores. Que vale dizer, nós geramos empregos e temos que importar a mão de obra. E assim como acontece em Goiás, acontece em outros locais. Nós temos muitos casos que o sindicato qualifica, nós temos casos que as pessoas têm que se requalificar para poder se manter no próprio emprego, porque a empresa não investe. Mas
todo mundo tem que fazer a sua parte. Se a empresa quer preservar seus empregados e quer permanecer por muito tempo, ele tem que investir nele. Tem que dar custo, tem que requalificar, tem que reprogramar eles, para poder atualizar, inclusive, em razão da própria situação dos avanços tecnológicos que existem dentro de todo o setor de atividade. É na informática, é no equipamento, é no maquinário. Agora, não resta dúvida que o governo seria o maior responsável por essa qualificação dos trabalhadores. Agora, ele também pode se investir nele próprio, já que o outro não faz, e a empresa também deveria valorizar mais seus trabalhadores para ter uma produtividade melhor, dependendo da consciência do empregador, que só quer lucro, ele não quer investir. E isso não é despesa, é investimento que ele faria com seus empregados. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre redução da jornada de trabalho. Voltamos já. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre redução da jornada de trabalho com o sindicalista Ageu Cavalcante. Doutor Ageu, existe um receio da sociedade de que a redução da jornada de trabalho possa ensejar em maiores custos nos produtos. Isso pode acontecer? Eu comentei anteriormente que isso não procede, porque o custo dessas horas vai representar menos de 2%. O custo que aumenta é justamente os impostos, o juro alto. A empresa, o empresário, ele fica falando, nós vamos demitir, nós vamos automatizar. Isso eles já estão fazendo, porque o objetivo Isso independente da redução da jornada de trabalho. A competitividade da empresa brasileira com outras empresas vai depender muito da ajuda do governo em termos de juro, em termos de crédito, em termos de qualificação, de ajudar a qualificação profissional desses trabalhadores, para que seja maior qualificado e possa produzir mais. Fora disso, dizer vai aumentar. Não vai aumentar nada porque o custo da mão de obra é muito barato. O que encarece são outras atividades, são os impostos, são os tributos. E interessante nesse processo é que os trabalhadores, com a automatização, reduz a mão de obra, aumenta a produtividade, mas ele não participa disso. Isso é privatizado para as empresas, que não se preocupa com esse trabalhador, preocupa com o lucro dele. Aí ele vai automatizando quando pode, vai reduzindo seus empregados, vai reorganizando sua empresa, vai diminuindo, chama as empresas para poder verificar. E eu te digo na minha empresa, certa vez, vinha um técnico e passava o dia todinho olhando o que eu fazia. Aí ia para o outro a mesma coisa. Depois fundia 2 funções em uma, 3 funções em uma, para poder aumentar a lucratividade da empresa e reduzir seus custos. Empresário reduz muito o custo. E por falar em empresários, o Hora Extra também foi ouvir a opinião deles a respeito da redução da jornada de trabalho. Eu convido o telespectador e o doutor Ageu para assistir a matéria. Nós não podemos colocar o empregado de um lado e o empregador do outro. Nós estamos realmente todos no mesmo lado, existe só um lado. A redução da carga de trabalho hoje, ela representa, eu acho que um colapso, tá certo, para o setor produtivo brasileiro, principalmente no que se refere também às exportações. Teremos um aumento no produto final, quer dizer, o consumidor em geral, todos nós, aqueles que, inclusive, muitas vezes serão beneficiados, entre aspas, por esta diminuição de carga horária, pagarão mais caro por produtos e serviços, sem sombra de dúvida. Aumento de postos de trabalho. E isto é uma controvérsia, né? Em países que foram feitos esses mesmos ajustes de carga horária, não aconteceu isso. Então, nós estamos prevendo, tá certo? Prevendo não, já com estudos prontos, elaborados, que a diminuição da carga horária e o aumento, inclusive, de 50% para 75%, inclusive, na hora extra, vai acarretar aí um custo alto no produto final e não aumento de postos de trabalho, muito pelo contrário, tá certo? Como você vê em outros países que aconteceu isso, a automação tomou conta e, na realidade, foi um trabalho oposto. Diminuíram-se aí as vagas de trabalho. Eu acredito que a redução por força de lei não vai estar gerando emprego de forma nenhuma. O Brasil certamente irá perder bastante, não só com relação à transferência dos custos
com uma jornada menor, mas também considerando que na competição com outros países, especialmente da América Latina, o Brasil é o país que possui a menor jornada de trabalho. Estaremos perdendo aí competição com esses países. Reduzir a jornada sem reduzir salários vai provocar um rodízio no futuro. O que acontece? As empresas vão estar demitindo aqueles que tiveram a jornada reduzida e não o salário, demitindo esses para contratar outros com salários menores, prejuízos para os trabalhadores. Na área do comércio, 70% dos trabalhadores trabalham sobre comissão, sobre a produção que realizam, sobre suas vendas. Se reduz o tempo de permanência do trabalhador na empresa, é evidente que ele vai ter dificuldade de atingir seus objetivos, que é ganhar mais. O caminho não é gerar empregos mudando a Constituição para reduzir a jornada de trabalho. A redução de carga horária pode ser feita por outros mecanismos, como a convenção coletiva, acordo coletivo, e com certeza é muito melhor para os trabalhadores e melhor para as empresas. Cada setor tem uma particularidade. Então, a jornada de trabalho deveria estar sendo discutida não na Constituição Federal, mas por categorias. Doutora Ageu, pelo que nós vimos, eles realmente defendem a negociação para a redução da jornada de trabalho e acreditam que haverá realmente um aumento no custo de produção. O senhor concorda? Olha, o empresário não podia dizer diferente. É aquela história, ele quer reduzir custo, ele quer aumentar o lucro dele e pouco está se preocupando com o trabalhador. A partir do momento que se reduz a carga horária, já se expôs isso nessa entrevista, aumenta a produtividade dos empregados, eles não participam dessa atividade. E essa conversa de dizer que vai demitir, que vai automatizar, eles estão fazendo isso permanentemente, pouco se importando se o empregado vai pedir esmola, se está próximo a se aposentar, pouco se importa disso, porque é o capitalismo selvagem que nós vivemos no país. Em outros países, que impactos teve a redução de jornada de trabalho? Se nós pegarmos aqui, eu acabei de citar do problema de hora extra que nós temos aqui, dois aqui na América Latina. É que a produtividade aumenta, o lucro aumenta, o trabalhador tem mais tempo para se requalificar, para dedicar à sua família, para evitar depressão, para evitar estresse, para evitar repetitivo, e que o empresariado pouco está importando com a condição física e de saúde de seu trabalhador, porque ele é praticamente substituível. Então, por que, com base nessas experiências, nesses dados estatísticos, os empresários ainda são tão resistentes à redução da jornada de trabalho? Com relação a eles, com raríssimas exceções, o empresariado só pensa justamente em ter lucro. Ele pensa no progresso, no desenvolvimento da empresa dele. Seria o lucro imediato? Dele, o lucro imediato. E esse lucro nem sempre ele quer investir. Igual diz que o governo é que tem que qualificar a mão de obra, porque ele tem que investir também para poder ter o retorno dessa atividade, desse trabalho e de melhorar a produtividade do trabalhador. Eu citava o caso aqui específico, inclusive da mulher, porque hoje, em termos de competitividade, a mulher, além da tarefa normal na rua, que tem que trabalhar e ajudar a família, na despesa de casa, ela ainda tem uma outra tarefa em casa, de cuidar dos filhos e às vezes até cuidar do marido. E, no entanto, ela tem essa jornada dobrada, a partir do momento que nós pudéssemos reduzir, você teria inclusive até o humor da pessoa, a vontade, o desenvolvimento de produzir, de trabalhar mais, quando você está mais descansado. Finalizando, doutora Ageu, a PEC 231, que cuida da matéria da redução da jornada de trabalho, está em tramitação no Congresso há cerca de 14 anos. O senhor acredita na aprovação dessa lei? Olha, ela já foi aprovada por conta da eleição que tem no ano que vem, porque a maioria dos empresários, aliás, dos deputados, são empresários. E o empresário elegeu, gastou e investiu nesse deputado. Os trabalhadores têm poucos representantes, daí a dificuldade. Mas a gente espera que até os 15 anos, para poder fazer o debit dela, possa efetivamente
ela vir ser aprovada e a gente puder avançar, caminhar naquilo que você está pretendendo, está buscando. Certo. Eu conversei com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo, Ageu Cavalcante. Doutora Ageu, muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos.